Hoje, nesta Santa Missa, pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Luzia Inotaro, Mauro Inotaro, Antônio Barros Botelho, João Graneiro e por todas as almas. Nós vamos rezar também pelo 7º dia de falecimento de Helena Espósito Prisco, a pedido da sua família. E também ação de graças pela cirurgia e pela recuperação do José Eduardo Camilo Ferreira, que foi bem sucedido na cirurgia que ele fez sexta-feira. Fiquemos de pé, vamos cantar e iniciar a Santa Missa. Também vamos rezar pela recuperação do José Eduardo Camilo Ferreira, pela recuperação do Heitor, aqui, trabalha aqui do lado, aqui, pela recuperação da Maria Aparecida Coelho, rezar pelo nosso encontro agora dia 2/12, sábado que vem, às 16h, atendendo a um pedido do Papa, né? Que o Papa tem falado diretamente para a gente, para as paróquias. Promover o encontro de oração pela paz. Então a gente vai fazer o dia 2 de dezembro, né? Não só a oração, mas também uma reflexão com um estudioso do Oriente Médio, da PUC, aqui em São Paulo, sobre esse conflito, né? Que parece que não tem fim. Enfim, né? Rezar por esse encontro, que todos vocês não se furtem a participar. Por mais coisa que você tenha, por mais desculpa que você possa dar, cuidado. Rezar pela paz já é obrigação da gente. Agora, rezar em comunidade pela paz, aí é um desafio. Por isso que o Papa tem pedido isso, né? Para as dioceses, para as paróquias, né? Ele fala diretamente agora, né? Se encontrarem, né? Refletirem sobre o conflito, a gravidade do conflito e rezar pela paz, né? Também pedir pelas crianças, pelos jovens que vão começar a catequese em fevereiro, as inscrições têm que ser feitas já. As crianças que não fizeram a primeira comunhão, jovens que não fizeram o crisma, nem fizeram a primeira comunhão às vezes, se preparar, né, para receber esse sacramento tão importante da nossa vida, na vida espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Meus irmãos, para celebrarmos com dignidade os santos mistérios, reconheçamos os nossos pecados e supliquemos ao Senhor ressuscitado
a absolvição dos nossos pecados. Senhor, tenha misericórdia de nós. Cristo, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, da súplica. Vós que estáis à direita do Pai, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Oremos. Deus eterno e onipotente, que no vosso amado Filho, Rei do Universo, quiseste instaurar todas as coisas, concedei propício que todas as criaturas, libertas da escravidão, sirvam a vossa majestade e vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vamos sentar. Primeira leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas num dia de nuvens e escuridão. Eu mesmo vou apacentar minhas ovelhas e fazê-las repousar. Oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor: eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Palavra do Senhor. Meu pastor, e não deixa de faltar nada. Ele me leva sempre a descansar em verdes prados. Ele sempre me conduz para as águas refrescantes. É Ele que reconforta a minha alma e a minha vida. Ele sempre me conduz por caminhos corretos, por amor do seu nome. E mesmo que eu tenha que andar por um vale tenebroso, eu não vou sentir medo nenhum. Não vou temer mal nenhum. Porque eu sei que Ele está comigo.
É para mim que ele prepara uma mesa à vista dos meus adversários. Com óleo ele me perfuma a cabeça e o meu cálice transborda. Ele me recebe na casa dele com todas as honras. A bondade e a graça de Deus vão me acompanhar todos os dias da minha vida. E eu vou habitar na casa dele para todos sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os séculos dos séculos. Vamos ver o texto da segunda leitura, 1 Coríntios 15. Pai? Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada, em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo poder e força, pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E, quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, sermão do fim do mundo: quando o Filho do Homem vier da sua glória, com todos os seus anjos, ele vai se sentar no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão na presença dele. E ele vai separar uns dos outros. Assim como um pastor se separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, as ovelhas: vinde, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo.
Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Era peregrino e vocês me acolheram. Não tinha roupa e vocês me vestiram. Estive doente e vocês foram me visitar. Estava na prisão, na cadeia, e vocês foram me ver. Então os justos perguntarão: mas Senhor, quando é que nós te vimos assim, desse jeito? Com fome e te demos de comer, com sede te demos de beber. Onde é que nós te vimos peregrino e te acolhemos? Ou sem roupa e te vestimos? Onde é que nós te vimos doente numa cadeia e fomos te ver? Então o rei, o juiz, Jesus, lhes responderá: em verdade vos digo, quantas vezes vocês fizeram isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, mais vulneráveis, mais pobres, foi para mim que vocês fizeram. E então Jesus dirá àqueles que estiverem à esquerda, os cabritos, os bodes, né? Se afastem de mim, malditos, vão para o fogo do inferno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era peregrino e vocês não me acolheram. Estava sem roupa e vocês não me vestiram. Estava doente na cadeia e vocês não foram me ver. Então, também eles perguntarão para se justificar: Senhor, quando é que nós te vimos desse jeito assim? Com fome, com sede, peregrino, sem roupa, doente, na cadeia, e não te prestamos ajuda, e não te assistimos? E ele vai responder: em verdade vos digo, todas as vezes que vocês deixaram de fazer isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, mais vulneráveis, mais pobres, foi para mim que vocês deixaram de fazer. Então conclui Jesus: esses irão para o suplício eterno, o sofrimento eterno, e os justos vão para a vida eterna. Palavra da salvação. Podemos sentar um minuto? Hoje iniciamos a nossa reflexão com a antífona do Natal, a antífona do ó Rex Gentium, ó Rei das Nações. Jesus é o Rei das Nações. Jesus é o objeto dos desejos de Deus. Jesus é a pedra angular que reúne todas as nações. E nessa antífona nós sempre pedimos que Ele venha salvar o homem, venha salvar o ser humano do limo de onde foi formado. A solenidade de hoje, que encerra o tempo ordinário, o tempo comum, a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, é para dar a noção da grandeza e do poder do menino Jesus, aquele que está naquela cabaninha, aquela maloquinha ali, aquele barraquinho ali no deserto. Ele tem o poder. Ele é o maior. Essa solenidade foi criada pelo Papa Pio XI, numa carta encíclica, olha só, em 1925. Dos inícios do cristianismo até 1925, os cristãos sempre
declararam Jesus como rei, como senhor, etc. Como Adonai. Mas somente em 1925 o Papa Pio XI tornou essa celebração meio que obrigatória na Igreja Católica para encerrar o tempo da reflexão dos Evangelhos. Esse ano, Mateus, todo domingo, nós meditamos o Evangelho inteiro de Mateus. Agora precisamos compreender. É uma carta logo depois da Primeira Guerra Mundial. Em 1925, você ainda estava com aquela fim da Primeira Guerra Mundial. As atrocidades que foram cometidas na Primeira Guerra Mundial, na Segunda, mais ainda, né? Na Primeira foi muito grande também. Foram terríveis, terríveis. Crianças, mulheres, idosos, uma coisa terrível. São as maiores vítimas, né? De tudo quanto é guerra. Uma guerra regional lá, pela primeira vez na história da humanidade, se tornou uma guerra mundial. Quando se fala guerra mundial, o sentido é de que o mundo inteiro é seu inimigo. Esse é o sentido, não é aquele povo ou esse povo. Para falar de conflito Israel-Palestina, ele é um conflito, não é uma guerra ainda. Guerra é quando todo mundo é inimigo de todo mundo. Então, foi uma novidade, inclusive, né? Taxarem a Primeira Guerra de guerra mundial. E de fato foi assim, né? Uma novidade. A igreja quis ensinar, proclamando Jesus Rei do Universo, a solenidade, que o mundo inteiro está debaixo da autoridade de Jesus. Maior autoridade é Jesus Cristo. Ninguém é maior do que Ele. Ninguém. Ninguém. Todos os chefes de Estado, e atenção, a encíclica de 1925, precisa ler. Vai lá no site do Vaticano, procura lá Pio XI, o que você acha? Carta encíclica. O Papa chama todos os chefes de Estado de anticristos. Do tamanho da tragédia. São os anticristos. O anticristo é aquele que é contra Cristo, é contra o Evangelho, é contra a proposta que Jesus nos faz de vida, de espiritualidade. Esse é o anticristo. E o Papa chama todos os governantes envolvidos na Primeira Guerra Mundial de anticristos. Todos promoveram aquela coisa absurda, né? Que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, a carta, ela tem um pouco esse contexto. E ele dizia, todos os chefes de Estado dos países, católicos ou não, todos têm que se curvar a Jesus Cristo. Todos têm que prestar reverência a Jesus Cristo. Todos têm que pensar todos os dias em Deus, em Jesus Cristo. Jesus tem o melhor programa de vida. Deus tem o melhor plano econômico do mundo. Está na Bíblia. E o Papa diz isso, né? Todos têm que ser assim. Quem não se curva diante de Jesus Cristo, das propostas dele, da vida dele e nos seus governos, cuja autoridade os chefes de Estado têm, o Papa Pio XI chama de anticristo, que também aparece nas cartas de São João, porque dentro da igreja também tem muito anticristo, né? Não é só chefe de Estado, não. Está cheio de anticristo dentro da igreja. De gente que pensa o Evangelho somente de acordo com a sua maneira de ver, de pensar. Quer botar o seu pensamento acima de Jesus Cristo. Está cheio. São João fala.
sobre isso na sua carta. Agora vamos a um detalhe muito importante, né? O povo lá várias vezes quis eleger Jesus como rei. Ele multiplicou o pão, todo mundo, ele é o nosso, vamos lá, é o rei, é o rei, é o rei, ele vai ser nosso rei, ele vai ser nosso rei. Jesus, primeira porta que ele achou, ele se mandou. No domingo de Ramos, aquele festeiro todo que aquele povo faz, é para aclamar Jesus rei. Aquele negócio de ramo lá, usar ramo, etc., que foi com Davi, né? Foi a mesma experiência, quando Davi foi para Jerusalém, levar a Arca da Aliança, todo mundo com ramos, receberam ele em Jerusalém. Mas sabemos que Jesus sempre fugiu dessas coisas. Jesus sempre fugiu e nunca se envolveu. E nunca quis título de grandeza nenhum. Essa é a verdade. Mas um outro fato narrado em São João dá uma outra dimensão, um outro olhar. No dia da Sexta-feira Santa, no julgamento dele, que o assunto é bastante discutido, essa questão, né? Ele é apresentado para Pilatos, né, para ser julgado, e a acusação ele fala que é rei. Nunca falava, mas os falsos, ele fala que é rei, ele fala que é filho de Deus, né? No julgamento, em São João capítulo 18, o assunto é bastante discutido com Pilatos. E Pilatos o interroga sobre isso. Pilatos levou o julgamento do ponto de vista da política à frente, porque ele queria, lógico, tinha interesses. Pilatos tinha interesse de reforçar os ricos do templo, que parece que Jesus ameaçava, não sei. O Sinédrio, aquele conselho de eminências, de excelências, de tudo quanto é coisa, títulos que você puder imaginar. Que eles julgaram Jesus do ponto de vista religioso. Então Jesus sofreu 2 processos ao mesmo tempo, um processo da política, por Pilatos, e um processo religioso, do templo, acusado de blasfemador, de ser filho de Deus. No julgamento realizado para humilhar, desqualificar e difamar Jesus, é óbvio, é evidente. Ali, quando você lê o texto de João, sobretudo, que é mais detalhista, você percebe toda a tramóia, todo o conchavo, todas as articulações por detrás, aquela coisa toda para prejudicar Jesus. Matar mesmo Jesus, né? E Pilatos é o promotor, ele promove tudo isso. Jesus fica quieto durante o julgamento. A mudez de Jesus incomoda o tribunal, o fórum romano. De repente, sem sabermos porquê, Jesus provoca e causa um espanto, uma efervescência. Pilatos diz: você é rei? E Jesus responde que sim. Mas o Evangelho também mostra o sentido que ele fala isso. Eu também sou rei, mas não sou igual a você. Esse é o sentido. Se eu fosse igual a você, eu também tinha exército. Estaria a maior guerra aqui para me libertarem. Mas eu não sou igual a você. Jesus quis fazer uma diferenciação entre o uso do poder do Sinédrio, de Pilatos,
com o uso do poder que Deus deu para ele, que é muito maior que Pilatos, que é muito maior que o Sinédrio. O uso do poder que Jesus recebeu de Deus é o serviço. O poder espiritual tem que estar a serviço. E o poder social também tem que estar a serviço. Senão vira anticristo. Senão vira anticristo. Então, essa solenidade que encerra o tempo comum do calendário litúrgico surgiu dentro desse contexto do drama da Primeira Guerra Mundial. Bom, já percebemos que parece que os chefes de Estado são anticristo mesmo, né? Porque depois veio a Segunda Guerra Mundial, o povo da Alemanha elegeu Adolf Hitler, Adolfito, né? O Adolfito. Elegeu Hitler. O povo elegeu Hitler. Ele não tomou o poder. Na Itália, Mussolini, Francisco Franco, na Espanha, e assim por diante. E pelo jeito eles gostam de ser anticristo mesmo. Hitler é anticristo, Mussolini é anticristo, Franco é anticristo, a ditadura militar é obra de anticristo. Toda a ditadura, tudo aquilo que prejudica a vida, que esmaga a vida das pessoas, é obra do anticristo. Diz a carta do Papa Pio XI, né? Então, todos aqueles que têm ou exercem algum poder na sociedade, devem olhar para os ensinamentos de Jesus. Deve aplicar os ensinamentos de Jesus no mundo da política, no mundo da economia, no mundo da religião. Religião que não aplica os ensinamentos de Jesus é uma religião do anticristo. Anticristo não é como a gente às vezes imagina nesses filmes de terror, né? Essas coisas, essas imagens, né, que aparecem. Não, anticristo é uma pessoa, é um ser humano, né? Que não aplica os ensinamentos de Jesus no mundo. Então o Evangelho do fim do mundo também nos revela um comportamento, uma ética, chamada ética do fim dos tempos. Ética essa que sempre esteve no coração do cristianismo, sempre, desde o começo. Mateus revela o critério para o julgamento. E, segundo Mateus, o que Jesus, no final das contas, no julgamento, vai nos interrogar é que tipo de fé você teve, que tipo de fé você viveu. Ele sabe, mas ele vai perguntar isso: que tipo de fé você viveu? Atenção para aqueles que gostam de deturpar o Evangelho, gostam de deformar o Evangelho. Presta atenção. No Evangelho de Mateus, no começo, ele compara o pastor que separa as ovelhas dos cabritos. As ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Esse direita e esquerda não é política. É porque lá naquele tempo, no tempo de Jesus, era costume. As ovelhas, à noite, não podem ficar fechadas no ambiente. Elas têm que ficar num ambiente mais arejado. Lógico, aquele monte de pelo que tem, aquele monte de lã. Né? Já os bodes, as cabras e os cabritos têm que ficar num ambiente mais fechado. Que era justamente isso. A direita era o campo aberto, a esquerda era o campo mais fechado. Tem nada de política aí. Tem nada disso. Então não deforme o sentido. Quem é de direita vai para o céu, quem é de esquerda vai para o esquerda. Não tem nada a ver
O próprio Evangelho de Mateus, no comecinho, ele explica bem essa situação. Só estou chamando a atenção porque tem gente que é assim, né? Que pensa assim, que gosta de deformar a palavra de Deus, gosta de ideologizar a palavra de Deus. Não pode, né? Não pode. Não deve ser assim. Bom, as religiões antigas, como nós sabemos, o judaísmo, as religiões egípcias, né? Também falam de fim dos tempos, também falam do julgamento final. A diferença é que no cristianismo se faz o bem sem esperar recompensa de nada. Nessas religiões é ao contrário. Você faz o bem para depois, diante de Deus, você se gabar diante de Deus. É verdade, você tá rindo. Né? Pega o livro dos mortos, né? Que é a base da religião egípcia, e leia lá. Por isso que se fazia as pirâmides. O faraó era enterrado com aquelas coisas todas. Porque ele, diante de Deus, ele vai se portar daquele jeito, ele vai mostrar, olha como eu sou bom, sou importante, olha quanto ouro eu tenho aqui comigo, olha. Né? Então, o livro dos mortos, que é chamado livro dos mortos, né? A base da religião egípcia, fala dessa coisa. É uma diferença brutal com o cristianismo. O Talmud também fala um pouco sobre isso, né? Os defuntos, as almas, diante do julgamento de Deus, vão se gabar pelas coisas que fez. É totalmente um ensinamento diferente. E Jesus é filho de Deus, então a palavra de Jesus é a palavra de Deus. O ensinamento de Jesus é um ensinamento que vem direto de Deus. Os justos na parábola, os justos, ao agir, eles não têm consciência do bem e nem para quem estava fazendo. Isso é muito interessante. A prática deles é uma prática de fazer o bem. Eles não estão preocupados se vai ter recompensa, se Deus vai dar em dobro, se Deus vai dar em... Não tem essa preocupação. O objetivo deles é aplicar o ensinamento. É aprender, a crescer a espiritualidade, né? Dessas religiões egípcias, que teve muita influência na escrita do Antigo Testamento, vocês sabem. E no judaísmo é o contrário, né? Você tem que se gabar, né? Diante de Deus do bem. Você tem que chegar para Deus com uma lista pronta. Fiz de bom isso, né? Você vai ter tempo de você ler tudo lá, mas mesmo assim não vai resolver muita coisa. Então é uma diferença enorme de perspectiva, né? As almas no judaísmo e nas religiões egípcias, lá no livro dos mortos, vão se equiparar a Deus. No cristianismo não há essa intenção. Né? Se equipara, né, a Deus. No fim dos tempos, chamado fim dos tempos, uma palavra de cunho escatológico, né? No fim dos tempos, descobrem que a grandeza, a dignidade, o poder de Deus, a realeza de Deus está nos mais pequeninos. É depois que descobrem. É depois que descobrem que nos pequeninos, nos mais fracos, nos vulneráveis está a grandeza e a dignidade. É só olhar para o presépio. São Francisco de Assis inventou esse negócio de fazer presépio. Foi ele que inventou isso. Você chega ali, meu Deus do céu, o que é aquilo ali? É uma família com um moleque numa casa horrorosa,
com um boi. Ali está a grandeza de Deus. Ali está a grandeza de Deus. Mas como é que você vai enxergar isso? Você olha para aquilo lá, você vai... Não, o presépio do shopping, ó, cheio de brilho, amarelo, dourado, aquelas coisas. É lindo. Não é. Deus não está no presépio do shopping. A grandeza de Deus não está no presépio do shopping. Está ali, do lado ali, ó. Que recomendo que todos vão dar uma olhada lá, se você esqueceu. A grandeza de Deus. Você descobrir que a grandeza de Deus, o poder de Deus, a realeza de Deus está nos mais fracos e vulneráveis. Deus se equipara ao mais pobre, ao mais pequeno, ao mais vulnerável da sociedade. Mas atenção para não cair nesse pecado gravíssimo. Os justos são salvos não é porque fizeram coisas. Os justos são salvos não é por causa das obras de misericórdia ou por causa dos atos de caridade, os méritos. Os justos são salvos porque na raiz da sua ação estão os valores verdadeiros da fé. Quais são? A misericórdia, a obediência aos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, a perseverança, o amor à igreja, à comunidade e o amor até o fim. O que leva uma pessoa a fazer o bem não pode ser o interesse. Eu vou fazer o bem porque eu vou ter um pontinho lá. Se você fizer isso, você vai ter um pontinho lá embaixo, né? O diabo vai falar, opa, mais um para mim, coisa boa. Né? Os justos serão salvos por causa desses valores. O bem, o que antecede o bem são os verdadeiros motivos. Né? O que antecede as obras de misericórdia, que está aqui, são essas 7 obras aqui. Né? O que antecede os verdadeiros motivos os verdadeiros valores, misericórdia, obediência aos ensinamentos de Jesus no Evangelho, a perseverança, o amor à igreja e o amor até o fim, amar até o fim. Só recordando uma palavra de Jesus em Mateus capítulo 10. Todo aquele que se declarar por mim diante da sociedade, diante da raça humana, dos seres humanos, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está no céu. Todo aquele que me negar, eu também negarei. Vou negar essa pessoa diante de Deus, meu Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, oh meu Jesus, espera um pouquinho aí. Tá aqui. Vocês renunciam a Satanás? Vocês renunciam a todas as obras de Satanás? Vocês renunciam a todas as seduções de Satanás? Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos fez renascer pelo batismo, pela água e pelo Espírito Santo, e que já no começo nos perdoa dos nossos pecados, nos guarde com a sua graça para a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu fico tão preocupado com essas coisas. Tem tanta gente que diz que tem fé, né? Hitler tinha fé, nossa, Hitler ia na missa todo dia, viu? O Solini, então, nem se fala. Então, eu fico muito preocupado, porque as pessoas misturam tudo. Mas o que me intriga é isso, a pergunta que Jesus vai fazer. Tá bom, você teve fé, que maravilha, que coisa bonita, teve fé, olha que maravilha. Leu a Bíblia quantas vezes? Li umas 300 vezes, tá bom, 300 vezes tá bom. Mas que fé que você viveu, esse é o problema. Que fé que você viveu. Então, cuidado para você não cair nessa armadilha de ficar alegando os seus méritos, viu? Cuidado. Ler a Bíblia é obrigação. Rezar é obrigação. Isso não é mérito, hein? Cuidado. Não cair nessa armadilha, porque senão você vai ter, tem um elevador que desce para baixo, assim, diz que leva de 50 em 50 pessoas, leva lá para baixo. E fica lá. Meus irmãos, digamos todos juntos: Senhor, venha a nós o vosso reino. Rezemos pelos doentes, pelos oprimidos, pelos prisioneiros de guerra, pelos condenados à guerra, pelos doentes, pelos defuntos e por todos aqueles que esperam ver despontar a salvação. Oremos ao Senhor. Rezemos pela nossa igreja e por todos os seus filhos, pelos mais pobres e por aqueles que ajudam em mutirão, fazendo mutirão para combater a fome, o sofrimento de tantas pessoas em São Paulo, no nosso bairro. Oremos ao Senhor. Rezemos pelos fiéis que vivem à luz do Evangelho, pelos que nunca o descobriram, nem viveram, e por aqueles que por ele dão a própria vida. Oremos ao Senhor. Faça a conclusão aí, a oração de conclusão. Não tem oração de conclusão, mas que livrinho mequetrefe é esse? Meu Deus. Então, Deus responde todas as nossas preces. Amém. Podemos sentar e fazer as nossas orações. Vamos para a
viveram a tua amizade, para cantar os seus louvores autênticos
possamos viver para sempre com Ele, no reino do céu. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Então, no dia 2, não vai esquecer, e tem que fazer inscrição, que é importante a gente saber, né? Estou vendo esse a antífona do é um ó novo. É um ó novo. Salete, você faz o que de gostoso para lanche, assim? Não, hoje não, no dia 2, para você trazer. Torta, pode ser uma torta. Torta de quê? Torta de quê que vocês querem? Torta de frango, é bom. Torta de frango é bom. Você faz o que de gostoso? Torta de limão. Mas tudo agora é torta? Torta de limão? Tá certo, mas... É 15h30, 4 horas. Só nunca chega no horário. E quem mais faz coisa gostosa aqui em casa? Vocês fazem o que de gostoso na casa de vocês? E vocês fazem o que de gostoso para lanche? Nada? Pãozinho de queijo não faz? Então trazer, né? Para o pessoal que vai participar, não sei quantas pessoas vai trazer. Vai trazer também torta, não é suficiente para todo mundo. E quem puder trazer café também é bom, né? É bom também. Cafezinho, vai ter intervalo para cafezinho também. E antes de rezar pela paz, tem que estar alimentado, né? A paz é isso, a paz é uma coisa maravilhosa. A gente às vezes não cuida disso, porque a gente não vive, não mora. A gente não mora em Israel, a gente não mora nas fazendas, né? Nos kibbutz, então a gente acha que a paz é nós entendemos a paz erradamente, né? Nós achamos que a paz é o sossego, a paz é ficar numa rede entre dois coqueiros e tomando água de coco naquele sol maravilhoso. Não é essa paz, né? Que se fala, né? Não é essa paz que Jesus nos ensina. Esse é outro tipo de paz, é outra coisa. Mas falando da paz, né? A paz verdadeira, a gente tem que querer sempre desejar paz. Sempre. Não fique olhando esse negócio, esse é aquilo, esse é aquela, esse é isso, esse é aquele, esse é não sei o quê. Bobagem. A paz, né? Porque a morte e o sofrimento é igual para todo mundo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Olha lá, vamos em paz. Que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Amém.